puxa, tô com dó deles. Aí eu falei, por quê, pai? Aí meu pai falou, porque todo mundo que humilha os outros não tem um final feliz. Eu lembro que eu tava fazendo um trabalho do curso, que eu tava fazendo um curso técnico, um curso técnico horrível, inclusive, que eles me botaram. Ali foi só merda. E aí eu tava fazendo um trabalho dessa porra desse curso técnico, e eu tava na sala, sentado na sala fazendo. E aí o meu primo chega um dia e fala assim, agora eu quero falar pra você as verdades sobre os irmãos do meu pai. Você vai escutar agora o que eu vou falar pra você. E eu peguei, parei tudo, falei, fala. E aí ele passa ali aproximadamente 40 minutos falando os maiores absurdos do mundo. Ele dizia assim, porque veja bem, a sua mãe. Quem é a sua mãe? Sua mãe não tem nada. O que sua mãe conquistou? Sua mãe tem um carro, tem uma casa mais ou menos. Quem é a sua mãe? Aí depois ele vai, vamos supor que eu tivesse um tio chamado Otávio. O Otávio, quem que é o Otávio? O Otávio é da roça. O que o Otávio tem na vida? Fala pra mim, o que o irmão do meu pai, o Otávio, tem na vida? Não tem nada. Ele mora na roça, ele é um fudido, ele não tem merda nenhuma, ele anda num Fusca velho, né? Quem é o Otávio? Aí depois foi pro outro, e foi descendo o porrete em toda a família, pra mim. E eu quieto, porque eu tava de favor, não podia falar nada. Nada. Fiquei quieto, só olhando pra ele. E ali ele passou aproximadamente 40 minutos falando os maiores absurdos do mundo. Não, porque veja bem, a tia Cleide, a tia Cleide, irmã do meu pai. Quem é a tia Cleide? A Cleide é uma fodida, ela não tem nada. Ela mora de aluguel. E mal sabia ele que ele morava de aluguel, coitado. Mal sabia ele. Mas pera aí, não deixa eu antecipar a história não. Pera, deixa eu voltar. Então ele dizendo assim, ele dizia assim, bem arrogante, quem é a Cleide? A Cleide não tem nada. A Cleide vive de aluguel. A Cleide anda num Fiat Uno velho. A Cleide é uma coitada. A Cleide usa SUS. Quem é a Cleide? E foi descendo porrete em todos, sem exceção, todos. Porque, veja bem, quem é o Pedro, seu primo, o nosso primo Pedro? Quem que é o Pedro? O que o Pedro tem? Pedro não tem merda nenhuma. Pedro anda num carro velho, é um fudido, trabalha de professor, é um merda. Ele só tem as coisas dele porque herdou do pai dele, mas o que ele tem na vida? Não tem nada, ele é um bosta. E foi descendo porrete nos irmãos, um por um. Bom, eu assisti todo aquele espetáculo, aquele show dos horrores, fiquei quieto. Tive que ir pra Minas. Cheguei pro meu pai. Esse momento pra mim é muito emblemático, cara. Muito emblemático. Eu chego pro meu pai e falei, pai, aconteceu isso. O meu primo, filho do Hamilton, falou pra mim que a nossa família nós somos todos uns fudidos. E falou isso. Meu pai ouviu tudo aquilo e no momento de sabedoria raro dele, falou, puxa, tô com dó deles. Aí eu falei, por quê, pai? Aí meu pai falou, porque todo mundo que humilha os outros não tem um final feliz. Todos que humilham os outros tem um final trágico, porque é bíblico que os humilhados serão exaltados. Essa parte meu pai não falou, mas eu me lembro que eu pensei nisso, né? Os humilhados serão exaltados, é bíblico mesmo. Mas meu pai falou, todos que humilham os outros têm um final trágico. Bom, de fato, mal sabia ele que na outra semana estourou o rolo do meu tio e começou o pânico lá. Bom, trava na história, voltamos ao que estava acontecendo. Eu saí da casa do Hamilton. Mal sabia eu que foi o maior acerto possível sair daquele inferno, porque algumas semanas depois ia estourar um grande problema grave na qual o Hamilton estava envolvido. Bom, o Hamilton vivia desses rolos dele de vender carro, comprar carro. E ele foi se metendo em negócios escusos. A grande cagada dele começou num acerto com a fábrica. Quando a fábrica mandou ele embora, o jumento pediu pra contadora omitir o dinheiro da rescisão, que era um grande valor. A contadora, que se eu não me engano chamava Dani, tenho quase certeza, já tinha avisado pra ele, olha, Hamilton, não faça essa cagada, não omita isso da receita, porque quando a fábrica te manda embora, ela emite pra receita que te pagou um valor. Não tem como você fugir da receita, porque você recebeu esse valor. O Hamilton, tentando, como sempre, ser o espertão, disse que não, que ele assumia os riscos e que ele não ia tributar esse valor, que podia confirmar.
Quando ele faz essa cagada, ele é pego pela Receita e ele tem que pagar um valor exorbitante. Inclusive ele tem as contas dele bloqueadas. Bom, aqui começa a tragédia. Presta atenção pra você entender. Ele tenta sonegar e ele tem que pagar uma multa exorbitante pra resolver regularizar a situação dele com a Receita. E tem as contas bloqueadas. Inclusive era uma conta do Itaú. Bom, eu sei que era do Itaú porque depois ele arrumou um outro problema grave e o Itaú agiu de forma incorreta com ele. Já explico. Quando o Hamilton tem esse problema, a parte disso, no meio daqueles rolos que ele fazia de carro, ele tinha um carro de um traficante que ele pega pra vender. Então ele pega o carro do traficante pra vender e passa pra um coitado de um rapaz que trabalhava num hortifruti. Um coitado. Ele pega o carro, vende pro rapaz do hortifruti. Então ele tinha que pagar o traficante e tinha que entregar o carro com o documento pro rapaz do hortifruti. Quando ele tem um problema com a Receita, ele pega o dinheiro do carro do traficante, do desespero, pra quitar com a Receita. Tá entendendo até aí? É um rolo desgramado, cara. Uma vez eu pedi 3 vezes pra minha tia me explicar, porque o rolo é um rolo desgramado, cara. Então ele pega o dinheiro Volta lá na história. Ele pega o carro do traficante, leva pro rapaz do hortifruti e ficou de entregar os documentos e ficou de levar o dinheiro pro traficante. Beleza. Surge essa cagada, a conta dele é bloqueada. Ele precisava legalizar a situação dele. Aqui você já entende que os gastos dele estavam exorbitantes, fora da realidade. As dívidas dele já estavam galopantes. Ele ainda tentando bancar o malandro e sendo otário, arrumou essa cagada com a Receita. Ou seja, aqui você já entende que já estava tudo indo mal. A Luísa avisando constantemente: esta casa não é nossa. E aí ele arrumava uns papéis, tudo mandrake, e trazia pra gente e falava assim: mentira, olha como que a casa é minha, aqui tá a escritura. Porra nenhuma, era aluguel. Ele tava pagando. Ele só morava em palácio, pra ser justo. Ele só morava em casas de primeira. E aí ele trazia uns papéis, tudo mandrake, dizia que era escritura, não tava nada. Ele tava morando numa casa muito boa. E ele tava pagando aproximadamente entre 3 a 4 mil reais ali que ele tava morando. Naquela época, hein? Faz as contas aí, ouvindo. 2010. Quanto que era 3 mil reais? Faz as contas aí. Aí você entende como é que o cara enfiou a vida dele nesse buraco, porra. Bom, aí ele... Então ele tinha... Voltando lá na história. Ele tinha que pegar o carro... Ele pegou o carro do traficante, levou pro rapaz do hortifruti. Então ele tinha que pegar o dinheiro do rapaz do hortifruti, levar pro traficante, acertar, e o traficante iria dar os documentos pra ele. Ele pega o dinheiro do traficante e, numa atitude estúpida, quita a situação dele com a Receita. Quando isso acontece, as I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that did deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of.